Operação Prato foi uma operação de pesquisa e investigação de fatos ufológicos promovidos pela Força Aérea Brasileira para investigar uma série de ocorrências insólitas e agressivas ocorridas em vários estados do norte e nordeste do Brasil. Este estranho fenômeno foi apelidado de chupa-chupa e caracterizava-se por ser um objeto voador luminoso, em alguns casos tripulados ou com manifestação claramente inteligente, que focava um feixe de luz em moradores das regiões afetadas. Após os ataques, estes se mostravam debilitados e assustados. Tal conjunto de ocorrências gerou pânico nas localidades afetadas, obrigando a Força Aérea Brasileira a iniciar uma operação de estudo e acompanhamento do misterioso fenômeno. Este é o tema do programa de hoje, focando nos casos que ocorreram no estado do Maranhão, nos meses de maio, junho, julho e agosto de 1977, antes da Operação Prato ocorrer lá no Pará. Mas antes de você conhecer esses fatos surreais que ocorreram nesse estado, você que não é inscrito, aproveita e se inscreve agora aqui no canal, ativa o sininho para receber as notificações e ficar sempre antenado com tudo que ocorre na ufologia brasileira e mundial, além de análise de casos, também muita informação na área de ciências e mistérios em geral. Tenho certeza que você vai gostar bastante do nosso conteúdo aqui. E aproveito também a convidar vocês a fazerem parte do nosso grupo de assinantes aqui do canal. Para ser membro, basta clicar no botãozinho Seja Membro e aí então você escolhe qual das categorias você vai aderir. No Intraterrestre, você tem acesso a conteúdos exclusivos aqui no canal, vários vídeos internacionais legendados aqui para você e também conteúdos exclusivos que a gente vai criar ao longo do tempo aqui, exclusivo para os assinantes. E no nível 2, o nível extraterrestre, além de ter acesso a esses conteúdos extras, você vai ter descontos na loja Skinwalker, uma loja que a gente está lançando em parceria com o podcast Acredite Se Quiser. Uma loja muito legal, você vai encontrar muitos produtos sobre ufologia, camisetas, canecas, posters e outros produtos legais, além de materiais ufológicos mais raros, como revistas antigas de ufologia, livros antigos que você não encontra em lugar nenhum, você vai conseguir comprar ali, se a gente tiver em estoque, obviamente. Certo? Então, agora, sem maiores enrolações, vamos conhecer os casos hostis ocorridos lá no estado do Maranhão no ano de 1977. O período mais intenso do chamado fenômeno chupa-chupa ocorreu entre os últimos meses de 1977 e os primeiros meses de 1978. Entretanto, esses acontecimentos não estiveram restritos a este período em específico. As áreas afetadas pelos acontecimentos, há tempos, vinham sendo palcos de avistamentos convencionais, quase sempre ocorridos à noite, onde não havia uma aproximação maior entre o fenômeno e as testemunhas. Foi a partir de 26 de abril de 1977 que os fenômenos passaram a ser mais agressivos, ocasionando lesões e efeitos fisiológicos nas pessoas envolvidas. Alguns casos, infelizmente, resultaram na morte de algumas pessoas e pânico generalizado em moradores das áreas afetadas. Os estados afetados pelo misterioso fenômeno foram Amazonas e Pará, na região norte, Maranhão, Ceará e Piauí, na região nordeste. Atualmente, de posse de informações, tanto originadas no meio civil, a partir de pesquisadores, jornalistas e demais profissionais que estiveram envolvidos com os acontecimentos, assim como no meio militar, através da Operação Prato, podemos identificar claramente um modo de atuação inteligente por trás do fenômeno. Ele começou nos estados da região Nordeste, evoluindo
até os estados da região norte, através de faixas de atuação. Daniel Ribisso Diese, um dos mais destacados pesquisadores do chupa-chupa e ex-presidente do CIPEX, dividiu o fenômeno em duas fases. A fase inicial, também conhecida como fase Gurupi, e a segunda fase, ocorrida na Baía do Sol, no Pará. Na fase Gurupi, o foco principal das aparições foi na região do rio Gurupi, na divisa entre os estados de Maranhão e Pará. Cidades como São Vicente Ferrer, São Bento, Pinheiro e Bequimão concentraram a maior parte dos casos. A região da cidade de Pinheiro foi a mais afetada e praticamente toda a comunidade local foi testemunha dos estranhos acontecimentos entre abril e julho de 1977. A região do rio Gurupi divide os estados de Pará e Maranhão, e foi justamente nessa área que foram registrados inúmeros casos envolvendo chupa-chupa. Esses fenômenos aconteciam na maioria das vezes após o anoitecer, quando os trabalhadores voltavam para casa depois de um dia de trabalho. Alguns casos ocorreram na alta madrugada. Os relatos eram mais ou menos semelhantes. Um objeto intensamente iluminado que surgia repentinamente sobre as estradas ermas da região, assustando as testemunhas. Em geral, era descrito como uma bola de fogo, silenciosa ou emitindo pequenos ruídos, que aproximava-se das testemunhas, que posteriormente apresentavam sensibilidade visual, febres, calafrios, tonturas e, em alguns casos, queimaduras. O primeiro caso que ganhou ampla repercussão ocorreu na já citada data de 26 de abril de 1977. Nesta data, 4 pescadores seguiram de barco até as Ilhas dos Caranguejos, no Maranhão, onde passariam a noite, devendo retornar no dia seguinte. Naquela fatídica noite, uma luz intensa posicionou-se sobre o barco, e o resultado foi trágico. Um dos pescadores estava morto, e os outros 2 muito feridos e debilitados. Apenas um dos pescadores estava fisicamente bem e a muito custo conseguiu trazer o barco novamente a São Luís, de onde haviam partido. Aqui no mapa do Maranhão, nós vemos a indicação da localização da Ilha dos Caranguejos, a sudoeste da capital São Luís. Este caso, que ficou conhecido como o caso da Ilha dos Caranguejos, foi o primeiro de uma série de estranhos e assustadores eventos que despertaram a atenção das autoridades brasileiras, que criaram uma operação especial para investigar estes casos. A Operação Prato, como ficou conhecida, entrevistou centenas de testemunhas e vítimas do fenômeno, documentou os ferimentos nos corpos das pessoas vitimadas e vários dos efeitos resultantes desses fenômenos, e teve sucesso em filmar e fotografar as estranhas luzes associadas a estes fenômenos. Nas semanas e meses seguintes ao caso da Ilha dos Caranguejos, começaram a circular informações desencontradas sobre estranhas luzes que apareciam em lugares ermos, paralisavam as testemunhas e, de algum modo, extraíam o sangue. Devido à precariedade das comunicações e do acesso a estes lugarejos, estas notícias passaram desapercebidas do resto do país, isolando comunidades inteiras em noites de terror, onde nem mesmo a sua casa parecia ser segura. Um dos primeiros fatos cobertos pela imprensa ocorreu na região de Timon, na divisa entre os estados de Maranhão e Piauí, conforme relata esta reportagem de 9 de junho de 1977. Segundo a reportagem, trabalhadores da estação de tratamento de água, perto do Parque Piauí, viram 2 objetos luminosos descerem do céu e depois subirem de novo, em 2 dias diferentes e quase no mesmo horário. Algumas testemunhas ficaram muito assustadas com a aparição. Outras cidades, como São Vicente Ferrer, São Bento, Pinheiro e Bequimão, concentraram uma grande quantidade de casos,
E não demorou muito e alguns casos começaram a ocorrer também no lado paraense, próximo à divisa com o Maranhão. Devido à gravidade dos relatos e ao pânico que vinha surgindo nestas comunidades, a imprensa maranhense e paraense começaram a divulgar com mais ênfase as ocorrências. Entre os meses de junho, julho e agosto, foram publicadas em jornais impressos diversas reportagens sobre o fenômeno nas localidades afetadas. Outra aparição teria ocorrido em Ponta do Pascoal, em São Vicente Ferrer, em meados de junho, sendo testemunhado pela ex-Miss Maranhão, Vilma Salles. O jornal A Cidade de São Luís, de 16 de julho de 1977, relata que dia 8 de julho, Raimundo Correia, na época um empregado da fazenda Ariquipá, foi queimado por uma tocha luminosa voadora, que deixou algumas lesões em seu corpo. Na ocasião, ele regressava da cidade de Bequimão para a fazenda, e segundo o jornal, vários agricultores da região de Bequimão estavam aparecendo mortos, sem qualquer sinal de violência. E curiosamente, ao lado dos corpos, estavam sendo encontradas notas de 500 cruzeiros. A autoria destas mortes permaneceu um mistério, porém muitas pessoas culparam 3 estrangeiros que estavam morando na região. O mesmo jornal relata que outra pessoa, um lavrador chamado Faustino Pereira, foi seguido a curta distância por uma bola luminosa na madrugada de 11 de julho. Assustado, ele correu para casa, onde chegou e em seguida desmaiou. Devido à gravidade desses relatos e ao pânico que vinha surgindo nestas comunidades, a imprensa maranhense e paraense começou a divulgar com mais ênfase as ocorrências. O mesmo jornal relata que às 3 horas da madrugada do dia 14 de julho, um lavrador transitava por uma estrada na região da Vila Guarapiranga, em São Bento. Em dado momento, ele avistou um objeto luminoso, de formato quadrangular, que surgiu repentinamente no céu. Este objeto rapidamente focou sua luz no lavrador, que desmaiou. Mais tarde, ele foi encontrado e atendido pelos próprios familiares, que o levaram para atendimento médico. Um outro caso dramático ocorreu na região de São Bento. O protagonista deste caso chama-se João Barros e ele tinha 41 anos na época e era pescador. Ele estava em um rio da região por volta de 1 hora da manhã em companhia de 2 amigos, quando um objeto intensamente iluminado surgiu sobre o barco. Este objeto tinha coloração avermelhada no centro e azul esverdeada nas laterais, e passou muito próximo ao barco, às costas de João Barros. Após o contato, João Barros sentiu suas costas ardendo intensamente por aproximadamente 3 dias. Em outra localidade, chamada Mata do Olímpio, um senhor chamado Antônio passou por uma experiência semelhante, quando saiu de sua casa à noite para ir até o banheiro que ficava afastado de sua casa. Ele atravessou o quintal e entrou no banheiro, e foi então que um objeto avermelhado surgiu sobre sua cabeça, assustando. Ele correu de volta para casa, gritando a sua esposa, e quando chegou à porta da cozinha, ele caiu, e sua esposa o puxou para dentro. Antônio sentia suas costas, braços e pernas muito quentes, além de uma grande tontura. Durante o resto da noite, sua esposa precisou fazer compressas de água fria para aliviar a ardência nos locais afetados. Nos 8 dias seguintes, ele sentiu suas costas, braços e pernas amortecidos. O jornal Magazine da Comunicação relatou que uma jovem de 17 anos foi encontrada desacordada em um campo na região de Anajatuba, ao sul da cidade de São Luís. Ela foi atendida e encaminhada para o hospital de Anajatuba, onde ficou internada por 10 dias. Durante sua recuperação, ela parecia apresentar distúrbios psicológicos decorrentes de trauma, falando coisas desconexas. Quando melhorou, narrou que foi surpreendida no campo por uma bola luminosa e logo em seguida ela desmaiou. Outras pessoas da região também foram surpreendidas pelo objeto luminoso.
jornal O Imparcial, de 17 de julho de 1977, relata que, em Pinheiro, um objeto luminoso, descrito como um fogo, nas cores amarela, azul e vermelha, foi vista por várias pessoas da cidade, incluindo o vice-prefeito, Orzete Amorim. Até aquele momento, nenhum objeto havia sido observado pousando no solo, apenas descendo sobre a água dos rios. Pescadores, durante a noite, foram surpreendidos pelo OVNI, que chegou a 30 metros de distância. O objeto era muito quente e os pescadores se jogaram na água assustados. Uma característica comum em todos esses relatos era a espantosa velocidade apresentada pelos OVNIs. Em dado momento, o objeto estava muito próximo. Em segundos depois já estava tão distante que parecia apenas uma estrela no céu. O que mais impressionava as pessoas era que o OVNI subia a um ponto tão alto no céu que parecia uma estrela. Na verdade, não se podia distingui-lo de uma estrela. E, de repente, descia rapidamente para a Terra de novo. Sua velocidade era incrível. Se aquilo for alguma coisa deste mundo, então já alcançamos a perfeição, porque o objeto não emite nenhum som, tem a velocidade enorme, para em qualquer ponto que queira e segue em qualquer direção. Moradores das regiões rurais foram os que mais sentiram o impacto do fenômeno. Antes de maio de 1977, eles voltavam do trabalho tarde da noite. A grande maioria deles passou por algum tipo de experiência, em geral assustadora. Muitos deles foram atingidos e ficaram com sérias queimaduras. Com a intensidade dos casos, a população evitou sair à noite, mesmo para ir até o portão da própria casa. Inácio Rodrigues era pescador de Pinheiro e foi uma das primeiras testemunhas do fenômeno na região. Ele e seu amigo Genésio Silva pescavam por volta de 1h da manhã, quando foram protagonistas de uma interessante experiência. Estava pescando com meu amigo Genésio Silva uma noite, em abril. Por volta das 1h, vemos um pequeno fogo no céu ao norte. Era muito pequeno. Fiquei um pouco preocupado e pedi a Genésio que apagasse o charuto que ele estava fumando. De repente, o fogo foi ficando cada vez maior e dava para ver que estava girando. Pulamos para fora do barco, na água, e tentamos encontrar algum esconderijo. O fogo ficava cada vez maior e mais próximo. Nós nos escondemos debaixo de uns arbustos grandes para que não nos visse. O objeto parou a cerca de uns 100 metros de nós e ficou lá até umas 5 da manhã. Ficamos escondidos o tempo todo, porque tínhamos medo de sair. A luz era azulada, mas quando apareceu pela primeira vez, era uma pequena bola vermelha. Era bonita, mas brilhava tanto que eu não podia olhar muito para ela. Pouco antes do amanhecer, ela desapareceu, do jeito como alguém apaga uma luz. E onde ela estava, dava para ver um tipo de sombra, da forma de uma geladeira. Quando o sol surgiu, a forma escura desapareceu também. Tive disenteria e fiquei enjoado aquele dia inteiro. Um detalhe curioso, percebido pela população local, é o aparente interesse do chamado fogo em focos de luz, independente do tamanho. Lanternas, faroletes, fogueiras, brasas ou até mesmo um cigarro aceso atraía a atenção destes objetos. Em uma ocasião, 26 pessoas trabalhavam em uma fazenda construindo cercas. Devido à urgência do proprietário, os trabalhos prosseguiram noite adentro. Um dos trabalhadores foi pescar para que todos pudessem jantar. Durante a pescaria, um objeto muito luminoso, de tons azulados, surgiu sobre o rapaz. Assustado, ele largou tudo e correu em direção ao acampamento para alertar seus companheiros. Todos então puderam observar o estranho objeto se aproximando e iluminando tudo, num raio de aproximadamente 1 quilômetro, assustando vacas e cavalos que ali estavam. No dia seguinte, os trabalhadores mudaram o acampamento, pois tinham medo de passar a noite naquele local. E ali eles montaram um espantalho e colocaram um lampião com querosene no topo e se esconderam. Mais tarde, naquela mesma noite, o objeto reapareceu e aproximou-se do espantalho. O objeto ficou ali parado por aproximadamente 45 minutos, iluminando tudo em volta. Os trabalhadores, com medo, ficaram escondidos até que o objeto fosse embora. Quando ele partiu, vários trabalhadores seguiram para casa. Um dos repórteres que esteve em Pinheiro foi Sinaldo Oliveira,
que esteve na cidade por aproximadamente 2 semanas, cobrindo os acontecimentos. Na época, ele trabalhava para uma estação de TV da cidade de São Luís. Cerca de 90% das pessoas com quem conversamos tinham visto UFOs. Muitos pescadores chegaram a ser queimados. Certa noite, filmamos uma coisa estranha passando no céu, num movimento ondulado. Parecia um satélite, mas variava muito em forma e tamanho. Foi aumentando e, de repente, desapareceu. Essa coisa que filmamos voava num movimento que parecia triangular. Vinha da Ilha do Caranguejo, na Baía de São Marcos, e seguia até Anajatuba, depois para São Bento e Pinheiro. Parecia uma estrela, mas enquanto aumentava de tamanho, mudava de cor, para amarelo, azul e vermelho. No dia seguinte, a uns 3 quilômetros de onde tínhamos estado, conversamos com um homem com queimaduras nas costas. Ele nos disse que fora na noite anterior, quando a luz apagou e acendeu novamente, bem acima dele, que ele tinha sofrido as queimaduras. Não sei quantos pescadores se queimaram, mas entrevistamos uns 10. Não eram queimaduras sérias, mas os homens tinham tanto medo que não queriam mais sair para trabalhar. Conversamos com umas pessoas numa fazenda que tem um edifício onde todos os trabalhadores moram e dormem. Esse sujeito, em questão, correu o máximo que pode até o prédio, e a luz ficou voando em volta da construção por uns 20 minutos. Devido à constante aparição destes objetos, o prefeito de Pinheiro na época, Manuel Paiva, enviou um ofício à aeronáutica, informando as ocorrências e pedindo providências, para evitar pânico generalizado na cidade. Os jornais divulgaram a notícia e informaram que o comando enviou uma nota à base aérea de Belém, que repassou ao Ministério da Aeronáutica. Mais ou menos nessa época, teve início a segunda fase do fenômeno chupa-chupa, que concentrou-se ao norte do Pará, na região da Baía do Sol, atingindo as cidades de Vigia, Colares, Santo Antônio do Tauá e até mesmo nas cercanias da capital do estado, Belém. A situação nestas regiões atingiu níveis ainda mais alarmantes. Com o surgimento dos casos na região e seu posterior aumento, os moradores mudaram seus hábitos, evitando sair de casa à noite para trabalhar, e em alguns casos reunindo-se em grandes grupos e fazendo fogueiras à noite para espantar o misterioso fenômeno. Como nada disso adiantou, muitas pessoas decidiram deixar o local, abandonando tudo o que possuíam. Tal quadro de histeria levou o prefeito de Vigia a encaminhar um ofício ao 1º Comando Aéreo Regional, em Belém, onde relatou os acontecimentos e solicitou providências. A resposta da aeronáutica foi uma operação militar, conhecida como Operação Prato. Atualmente, o portal operaçãoprato.com é a maior fonte de informações sobre a Operação Prato e o fenômeno chupa-chupa. Com um trabalho exemplar, eles reuniram vários jornais do estado do Maranhão que noticiaram as aparições de OVNIs e alguns ataques. Você pode acessar estas reportagens a partir do link fornecido na descrição deste vídeo. Durante a fase de ataques do fenômeno chupa-chupa no Maranhão, ocorreram vários casos de abdução e possíveis abduções. Um dos casos mais interessantes é o caso José Benedito Bogea. Bogea sofria de deficiência visual e auditiva, e durante a sua abdução, ele foi curado da sua deficiência visual, e nos anos seguintes desejou ser abduzido novamente para ser curado também da surdez. Não existe um estudo detalhado sobre o que aconteceu ao longo das abduções destas várias pessoas, de modo que não se pode determinar plenamente qual a relação entre os casos de avistamento e estas abduções. O Jornal Pequeno, de 19 de julho de 1977, relata que um objeto luminoso foi observado próximo à cidade de São Luís. Por volta de 5 horas da madrugada, o lavrador José Afonso Pereira, 42 anos na época, que morava na região do Coqueiro, na Estiva, avistou um objeto luminoso e foi atingido por um foco de luz
que o OVNI emitiu. Com isso, ele desmaiou e só recobrou a consciência mais tarde no pronto-socorro. Este caso foi investigado pelo DOPS e provavelmente existe algum relatório sobre esse caso. Em 22 de julho, um OVNI foi visto em plena luz do dia sobre a capital do estado, São Luís. Em 24 de julho, um novo avistamento, agora na rodovia entre Pacas e Pinheiro. Devido à intensidade das aparições, os policiais militares montaram uma patrulha para tentar flagrar o objeto. Uma caminhonete que transportava esses policiais de Pinheiro deparou-se com um OVNI luminoso na estrada. O condutor desligou as luzes do veículo e o OVNI fez o mesmo. Em seguida, o objeto começou a emitir flashes luminosos. Assustados, os policiais trafegaram com a luz apagada até se afastar do misterioso objeto. Ao acender os faróis, o OVNI também acendeu sua luz e desapareceu em seguida. O jornal O Estado do Maranhão, de 27 de julho, informa que na manhã de 24 de julho, a senhora Coucina Gonçalves da Silva foi atacada por um OVNI em plena luz do dia, na cidade de Bom Jardim. Ela cuidava dos afazeres domésticos quando precisou ir ao quintal, onde deparou-se com um objeto luminoso que disparou um raio contra ela. Em seguida, ela perdeu a consciência. Seus familiares a encontraram desmaiada e a levaram para dentro de casa, onde ela recobrou um pouco da consciência, falando palavras desconexas. Ela foi internada na Casa de Saúde Santo Antônio, ficando aos cuidados do médico Pedro Guimarães. A mesma reportagem cita que escolas da região de Pinheiro, que tinham período noturno, estavam vazias, pois os estudantes tinham medo de ir às aulas à noite e se deparar com o fenômeno. Outras cidades como Cajapió, São João Batista, Bequimão e Santa Helena também estavam relatando avistamentos nos dias seguintes. O Estado do Maranhão, do dia 28 de julho, informa que o fenômeno já estava atuando plenamente na região de São Luís. No dia 25 de julho, um morador da Coab havia sido atingido por um raio disparado por um desses aparelhos. Em desespero, ele bateu em várias portas dos vizinhos pedindo socorro. Os moradores, com medo de se tratar de um bandido, não abriram suas portas. O homem teria sido encontrado horas mais tarde, desacordado, em um matagal nas margens da estrada de Sacavém, com estranhas queimaduras, muito semelhantes às encontradas no caso da Ilha dos Caranguejos. O jornal relata ainda um outro caso ocorrido no Barro Vermelho, na cidade de Santa Inês. Um senhor chamado Adonias teria sido atacado e cegado pelo fenômeno na noite de 21 de julho. E nessa mesma noite, esse mesmo objeto teria sido visto no município vizinho de Pindaré Mirim, assustando um grupo de pescadores. Surpreendidos pelo fenômeno, os pescadores se jogaram na água e atravessaram o rio a nado. Ao chegar na outra margem, eles estavam muito exaustos, muito mais do que estariam ao fazer essa rotineira travessia. E curiosamente, o mesmo jornal relata em uma reportagem anexa sobre uma estranha onda de desaparecimento de pessoas na região da cidade de São Luís. Casos de desaparecimento inexplicável, sem qualquer rastro das pessoas desaparecidas. O jornal O Imparcial, de 27 de julho, informa que uma equipe foi formada pelo governo do estado, através da Secretaria de Segurança Pública, para investigar as ocorrências. O órgão enviou um representante à cidade para investigar e tentar se comunicar com o estranho objeto, mas sem qualquer sucesso. Aqui temos uma imagem da região norte do estado do Maranhão, próxima à cidade de São Luís, mostrando o foco das aparições. Entretanto, os avistamentos não se concentravam apenas nessa região. Em Barra do Corda, região central do estado, na noite de 17 de julho, o Sr. João Batista Souza estava com insônia e resolveu sair tomar ar, cavalgando pela sua propriedade. Em dado momento, ele parou sobre uma árvore e repentinamente um objeto luminoso surgiu sobre a região, assustando o agricultor. Ele se escondeu em uma moita e observou o objeto pousando.
Ao pousar, este objeto diminuiu sua luz, revelando um formato de chapéu de palha. Deste aparelho, abriu-se uma porta, por onde saiu um homenzinho de aproximadamente 1 metro de altura, portando algo semelhante a uma lanterna, que emitia uma luz roxa. Ele usava uma espécie de capacete com antena. Em seguida, ele desmaiou e foi encontrado apenas no dia seguinte pelos seus filhos, que o levaram para casa. O agricultor ficou debilitado e sem forças ao longo de vários dias. O mesmo jornal cita mais um caso ocorrido na região de Santa Helena, onde uma senhora que estava nas proximidades de uma estrada foi atacada por um objeto luminoso e desmaiou. Ela foi encontrada por moradores locais com um ferimento profundo de queimadura no pescoço, também semelhante às marcas encontradas no caso da Ilha do Caranguejo. E ela apresentou forte anemia após sua experiência. O jornal Pequeno, de 7 de agosto, relata que em Tapecuru, Mirim, Patrício Ferreira Mendes, na época com 19 anos, estava em um ambiente rural à noite, quando surgiu uma luz sobre uma árvore. A luz disparou um raio no peito do jovem, que caiu, e nesse momento a arma que ele trazia consigo disparou sozinha. Com dificuldades, ele foi para a casa de parentes, que o levaram para a casa de sua mãe. Ele ficou debilitado e falando coisas desconexas por algum tempo. O jornal Pequeno, de 8 de setembro, relata que Severino Avelino da Silva caçava na noite de 19 para 20 de agosto, na região de Colinas, quando por volta das 20 horas e 30 minutos foi surpreendido por um objeto luminoso. Ele ficou com o lado esquerdo do seu corpo todo paralisado e sentindo fortes náuseas. E ele também foi internado para tratamento. Aqui nós estamos vendo o mapa de ocorrências com base apenas nos relatos coletados pela imprensa do Maranhão. Quantos outros casos ocorreram e não chegaram ao conhecimento da imprensa e dos pesquisadores? A onda de avistamentos do Maranhão foi tão intensa quanto a onda ocorrida ao norte de Belém. Um fenômeno agressivo, nocivo e assustador, que colocou em pânico as regiões afetadas. Se você gostou deste conteúdo, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para receber as notificações e para ser sempre informado quando novos vídeos com essa temática surgirem aqui no canal. Curta, comente, compartilhe, dissemine esses conteúdos nas redes sociais. Disseminando isso, você ajuda o nosso canal a crescer, levando informação de qualidade sobre ufologia, sobre ciências e sobre mistérios em geral. E você também pode nos ajudar de outras formas, ou sendo um membro aqui do canal, ou ajudando através da nossa chave Pix, ou do nosso Apoia-se. Os links estão aqui na descrição do vídeo, caso você tenha interesse em nos ajudar também. E na descrição do vídeo você encontra links para artigos lá no portal Fenômeno, para o site operaçãoprato.com e para o nosso grupo no Telegram, um grupo muito legal, onde o pessoal fala sobre ufologia, ciências, mistérios, e que tenho certeza que você vai gostar muito se fizer parte lá do grupo. Certo? Então ficamos por aqui. Vejo vocês no nosso próximo vídeo. Continue com pés no chão, olhos no horizonte e mente nas estrelas. Falou, gente. Um abraço para vocês. Tchau.